Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Otávio Leal, Jambrem. Hoje, num dia tenso, um dia difícil para todos nós, eu acredito, e eu vou estar conversando hoje com vocês a respeito de como nós podemos reforçar o nosso sistema imunológico, as nossas defesas, seja do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da saúde. Lembrando que eu não sou médico, eu não sou infectologista, mas eu tenho formação em psicanálise, vamos falar um pouco do nosso psiquismo, e eu trouxe aqui também umas ervas, tanto ervas chinesas quanto ervas da medicina ayurvédica, que trabalham essa questão da nossa saúde, do nosso sistema de defesa. Então, antes de começar aqui, eu vejo que tem muita gente, gratidão a todos. Eu gostaria de saber de vocês aqui no Facebook se o som hoje tá bom, porque na semana passada eu falei de proteção, limpeza e cura energética e o som não estava muito adequado, então eu quero saber hoje de vocês, ok? Gratidão por vocês estarem aqui comigo, confiar no que eu vou estar apontando, no que eu vou estar abordando, ok? Então vamos iniciar, e eu quero falar para vocês que o Oriente Antigo, sempre desenvolveu, junto com a espiritualidade, uma série de elementos para que nós possamos ter saúde com espiritualidade. O Oriente ele tem uma visão, volto a repetir, principalmente o Oriente Antigo, de que nós devemos prevenir, que um líder é o que previne que algo aconteça, principalmente na saúde. Inclusive, se vocês forem, não sei se vocês já ouviram falar, nas minhas formações terapêuticas eu falo dos chamados médicos sem fronteiras, médicos pés descalços. Na China antiga tinha médicos pés descalços, que eles iam numa região, mediam o pulso, porque o chinês antigo faz diagnóstico pelo pulso, olhava a língua, olhava os olhos, a postura corporal do cliente ou na época do paciente, e ele receitava, esse médico de pés descalços, uma série de ervas, que eu vou estar falando delas agora. Pontos de automassagens, oração, práticas de Qigong, alguns alimentos. Ele receitava uma série de elementos e na outra estação, na estação seguinte, esse chamado médico pés descalços ia lá e se o paciente não ficasse doente, aí ele receberia o salário dele. E essa é uma visão nossa de terapeutas que hoje são chamados de terapeutas holísticos, alternativos. É um trabalho de prevenção, de bem viver. Hoje até a ciência aceita bem isso. Mas eu me lembro que nos anos 80, quando eu comecei a dar aula de yoga, a ciência criticava o yoga, criticava o tai chi, criticava os exercícios mais simples. Nós tínhamos até um exercício chamado de antiginástica, que é o tripé da medicina oriental, né? Exercícios leves, uma boa alimentação e relacionamentos afetivos harmônicos, equilibrados, que sejam relacionamentos afetivos bons. Então vamos falar um pouco, e aqui já abro, na astral, me pergunta conselho, eu vou dar alguns palpites baseados assim no que eu tenho lido e porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito saudáveis na minha vida, muito saudáveis. Então de cara, porque eu estou gravando também essa aula, eu queria falar para vocês, eu moro aqui no Guarujá e agora as praias estão fechadas aqui no Guarujá, você não pode mais pisar na areia, você mal pode sair na rua, né? E tem toda uma pesquisa de que isso vai ser muito importante, e principalmente quando pensamos que também podemos fazer mal para alguém, transmitir o vírus, não é? Mas algo que precisa ser dito é o seguinte,
Vários pesquisadores, inclusive o Laíri Ribeiro, que eu gosto muito, não concordo com tudo que o Laíri Ribeiro fala, mas concordo com quase tudo, e também não sou dono da verdade, mas se vocês pesquisarem no YouTube, os antigos e muitos médicos hoje falam de tomar sol. Isso me deixa meio pensativo, porque para o sistema imunológico funcionar, o sol ou a vitamina D, e eu tomo uma complementação de vitamina D quando eu estou em São Paulo, quando eu estou aqui no Guarujá, não, agora eu vou ter que tomar porque eu não posso mais sair na rua. E aceito isso, não vejo que tem pessoas que estudam muito mais que sabem, mas aqui na minha varanda eu posso tomar sol. Em São Paulo, não. Em São Paulo, no meu apartamento lá em Moema, eu não tenho acesso ao sol. E o sol, quando nós temos deficiência de vitamina D, o nosso sistema imunológico ele tem uma queda enorme. E não é só isso. Psiquicamente, e toda essa questão do vírus não está abordando as questões psíquicas da alma. Se nós ficarmos um mês sem tomar o sol, quando você quer torturar alguém nessas guerras malucas que tem no mundo, quando você quer o mal de alguém, você priva essa pessoa do sol. Até a Nanda que está aqui no chão hoje, depois eu vou mostrar ela. Você priva a pessoa do sol e ela, alguns de vocês vão ver aqui vão vê-las aqui. Você priva a pessoa do sol, isso é uma tortura. Isso, psiquicamente, nós perdemos a energia, o brilho, o carisma. Tanto é que hoje mesmo eu acordei, eram 5:30 da manhã, e eu fui aqui para fora, o sol estava nascendo, eu fiz o meu ticum de captação da energia solar. É muito raro eu acordar tão cedo, mas hoje eu quis fazer isso. Então, o que eu vou falar para vocês, até o Michel está aqui, que é um querido amigo que acabou de ter um baby, e vocês todos, vocês têm que ter acesso ao sol de alguma maneira. Porque, nota, eu estou com um livro aqui na mão, que é um livro de um autor chamado Bill Bryson, que é um dos livros mais competentes que existe. Quem gosta de ler, fica uma dica aqui nesse período, a respeito do corpo. Ele chama o livro Corpo, um Guia para Usuários. É um pesquisador totalmente pé no chão. E ele vai falar um dado baseado em pesquisas bem reais, que todos os dias, toda semana, ou melhor, mais de 1000 vezes por ano, mais de 1000 vezes por ano, está aqui a fonte, nós somos atacados pelo câncer. Eu e vocês. Lógico que varia da idade. Mas mais de 1000 vezes por ano nós somos atacados por algum câncer. Essa semana eu vou ser atacado por 4, 5 formas de câncer. E meu corpo tem que saber reagir a isso. É o sistema imunológico, é o sistema de defesa. E eu falo isso para muitos terapeutas. Eu peguei a época da AIDS. Eu já era terapeuta na época da AIDS. Por isso que a gente tem que esperar um pouquinho, né, passar essa crise, enfrentar essa crise como terapeuta. Quem é terapeuta profissional, terapeuta faixa preta, porque vai diminuir o cliente, vai diminuir o atendimento. Mas na época da AIDS, que também é um problema no sistema imunológico, além, claro, de outras consequências, mas a AIDS começou a matar muita gente que tinha uma debilidade no sistema imunológico. Eu não atendia ninguém, foi terrível, foi dificultoso, mas eu tive que esperar. Na época da AIDS ninguém punha a mão, o terapeuta tinha que trabalhar com luvas. Era uma loucura essa questão do HIV, né? E hoje nós estamos revivendo isso. Então, voltando, que é importante, tomar sol, olhar para o sol, captar a energia do sol, porque uma pessoa que fica um mês sem tomar sol, eu estou falando, a parte de vitamina D eu deixo para os nutricionistas, porque eu não sou nutricionista, então eu não quero adentrar nisso. Mas psiquicamente é terrível para as crianças, e às vezes a criança vai desenvolver uma série de dificuldades psíquicas que nós nem damos conta disso. E eu não estou falando em momento nenhum para que nós quebremos essa quarentena,
esse retiro, não é isso, mas abrir uma janela, olhar para o sol, respirar o sol e alimentos que tenham vitamina D, ok? Agora vamos entrar um pouco na questão das ervas chinesas, que eu acho importante também. Eu sei que o som aqui não tá bom, acho que é o meu computador mesmo. Eu vou fazer um teste aqui no computador, vou pôr um microfone para ver se vocês escutam melhor. Eu acho pouco provável, mas vamos ver. Qualquer coisa vocês me falam aí e ver se melhorou o som de alguma forma ou sumiu o som. Mas vamos falar das ervas chinesas, né? O chinês tem a preocupação, inclusive agora uma mulher chinesa, ela se curou do corona com 103 anos de idade. E se nós observarmos na China, todos os dias de manhã, os chineses acordam e vão fazer tai chi e vão fazer qigong, que são treinamentos de energia, que são treinamentos de você captar a energia do sol, da terra. Então o chinês ele tem essa preocupação de viver muito e ter saúde até o final da vida. Tem várias pesquisas que falam que na ilha de Okinawa, no Japão, tem até uma pesquisa da revista científica da National Geographic, que as pessoas que vivem em Okinawa são as pessoas que têm a maior ou a melhor saúde do mundo, mais até do que na Itália. É uma ilha do Japão. E o que eles fazem? Eles dançam muito, eles brincam, eles têm essa coisa da atividade física moderada, e aí entra o tai chi, entra o aikido, entra o kenjutsu, entre essas práticas, atividade tem que ser sem o microfone mesmo, estão dizendo aqui que eu tenho que configurar. E o chinês tem toda uma medicina de ervas, inclusive agora eu estava vendo que eles levaram para os Estados Unidos, que agora estão conseguindo recuperar toda essa questão da imunidade. Então eles começaram a levar para os Estados Unidos a tecnologia deles de ervas, porque existem hospitais e mais hospitais na China de ervas. É claro que pessoas que têm um sistema de defesa muito frágil acabam se complicando, tá bom? Vou fazer uma série de lives de Tai Chi, BioLeite, eu já coloquei no meu YouTube hoje, no meu YouTube da uma universidade, um Tai Chi, para aumentar o sistema imunológico, não só nesse vírus, mas é como eu falei aqui, citando fontes, né, nós estamos atacados mais de 1000 vezes por câncer, mais de 1000 vezes. Sabe o que provavelmente vai matar a maior parte das pessoas que a gente conhece? Diabetes, cigarro, açúcar demais. E eu acabei de tomar um refrigerante aqui, não é parar completamente, mas nós vamos morrer pela boca. Aliás, ao que tudo indica, esse vírus foi criado pela boca, de colocar qualquer coisa na nossa boca. Então nós somos atacados por 3... quantos cânceres que eu falei aqui? Mais de 1000, não, por ano. 4 cânceres por dia. E o chinês ele vai entender que nós temos que reforçar o nosso sistema imunológico. Então tomar sol, agora não dá para dançar, Naya, não tem como dançar. Isso aqui do Guarujá também, né? Você viu que agora nem pisar na praia nós podemos mais. Então temos que achar uma janelinha para tomar sol. Então, o que eu creio que os chineses tomam é essa erva. Porque eu creio, porque tem várias. Ela se chama Xiao Chai Wutang. A Nanda vai colocar daqui a pouco no Facebook. Eu vou mostrar bem aqui para vocês. Vocês podem comprar pela internet. É uma composição, são 6 ervas que aumentam o nosso sistema imunológico, segundo a medicina chinesa. Então, tomar sol, comer bastante frutas, deixar o nosso sangue legal. Então, eu tenho tomado limão 2, 3 vezes por dia, um pouquinho de limão, para deixar o sangue legal, deixar o sangue como criança, é o pH do sangue que se fala, né? Então tá aqui a erva, chama Xiao Chai Wutang. É uma erva importada, essa é a visão da medicina chinesa.
e que eles vão se utilizar dessa erva sempre que haver uma ameaça de uma gripe, de um resfriado. Eu tive um professor de Tai Chi, o Liu Pailin, meu mestre Liu Pailin, que ele nunca ficou gripado. O Douglas já pôs aqui. O Douglas fala de Tai Chi, conhece. A que você coloca é um pouquinho diferente da que eu tô pondo, mas também a sua Xiao Chai, tem várias, né? É que essa daqui, por trabalhar um pouco da questão do fígado também, mas nota que eu estou falando, tomar sol, exercícios moderados, e vocês que são terapeutas fazer isso o tempo inteiro. Volto a repetir, nós estamos morrendo pela boca. Cigarro, doce. Eu fico imaginando colocar um monte de crianças hoje em casa, nessa quarentena, que é importantíssimo, que é fundamental, e as pessoas começarem a comer açúcar o tempo inteiro. Nós vamos acabar com o nosso sistema imunológico. Ou ter alguém que fuma em casa, acaba com o sistema imunológico. Ou a falta de sol, ou alimentos muitas vezes industrializados também, que vão acabar com o nosso sistema de defesa. Então, na verdade, toda essa preocupação que acaba causando essa quarentena, que é um momento de meditação, de reflexão. Eu vou ensinar uns mantras para vocês, mas é o momento da gente, quem sabe, não fumar mais, quem sabe não comer mais açúcar, quem sabe não se alimentar talvez de alguns tipos de mamíferos. Tanto que tem assim, eu peguei algumas dicas aqui para dar essa aula, daqui a pouco eu vou falar da Ayurvédica, juntamente também com uma nutricionista. Podíamos falar o nome dela, eu não tenho aqui o nome. Mas passa para mim, uma nutricionista que mandou um vídeo para nós, muito legal, muito legal. E o Gilson também me deu algumas informações, né? Então, o que a nutricionista fala, né? Pelo menos, a visão dela, eu não sou nutricionista, mas respeito demais, ela diz, 3 porções de frutas diárias, principalmente o limão. Isso já é uma visão minha de medicina energética. O limão você tem que espremer na hora de manhã, acorda e já toma, para ficar com sangue de criança. Eu tenho também o costume de beber água de filtro. Não essa água que é a água que vem em garrafinha de plástico. Além dessa água ser um desastre para o planeta, o pH dela também é desastroso. Mesmo que o pH da água esteja escrito na garrafinha que é legal quando foi colocado ali, mas tomou sol, andou de avião, foi para lá, foi para cá. Então essa água não é legal. Tomar bastante água, eu gosto de fazer uma oração na água, aí meu público vai entender, para mim é importante essa questão da oração. E ela vai falar também do própolis, 25 gotas 3 vezes ao dia. Quem é vegano não vai se utilizar de própolis, eu acredito. Mas nós podemos utilizar-se do mel, que é o mel da abelha jataí. O mel, quando a ciência vai lá e investiga o mel, ela sempre vai dizer que é açúcar puro, que tem muito poucas vitaminas, muito poucas proteínas, até vem escrito quanto tem, mas é muito pouco. Mas aqui eu não estou falando da questão da proteína física, eu estou falando de algo invisível a priori. Que esse alimento mel, o pólen, o própolis, quando você coloca debaixo da língua, representa a própria vida. O sol, o própolis, o pólen, que vem da abelha, que foi reconhecida como o ser mais importante do planeta Terra pela biologia. Sem a abelha, esse planeta acabaria. Então, esses elementos que vêm da abelha, no caso de quem é vegano, é o mel de jataí, que é um mel bem fraquinho. Isso é contraditório. Eu não sou dono da verdade. Tem veganos que não usam mel de jataí, outros usam, porque o mel de jataí ele teria uma característica que a abelha ela dá o mel de jataí. Você pode tirar, ela não vai agredir, depois ela sai do local que ela faz a colmeia. Então esse mel seria muito energético juntamente com o própolis,
Quem fala isso é uma nutricionista que eu adorei, chamada Cíntia Modines. Assim, Modines. Cíntia Modines. O e-mail dela É o Instagram. Instagram, @NutriSaúdeMelhor. @NutriSaúdeMelhor. Ela fala do selênio, que é a castanha do Pará, 3 vezes ao dia. A gente já comprou aqui. Também sistema imunológico, não nessa época desse vírus, não nessa época, em todas as épocas da minha vida. A maior parte de vocês são terapeutas, vocês têm filhos, vocês têm pessoas perto. Não é cuidar quando agora todo mundo manda nós termos um sistema imunológico legal. Porque vamos supor que nós comamos castanhas do Pará 3 vezes ao dia. Aí eu vou como um bolo cheio de açúcar. Eu acabo com o meu sistema imunológico. Ninguém está falando disso, mas o álcool acaba com o sistema imunológico. Otávio, você é muito careta. Pois é, devo ser mesmo. Mas de vez em quando não tem problema, mas olha as pessoas que usam muito álcool, você percebe a falta de ki, a olheira, a falta de energia, a falta de totalidade, aquela presença. Então o que eu quero convidar vocês, continuar falando aqui, né? Essa erva vocês compram na internet, essa erva chinesa, mas eu vou dar a opção das ervas nacionais também. Vou dar a opção das ervas nacionais. Eu já vou entrar na Índia e já vou entrar nas ervas nacionais. Que aí o Gilson me ajudou. Porque essa erva chinesa ela não é muito barata. Cadê ela, Nanda? Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui que os chineses usam, na verdade são 6 ervas que tem aqui. Mas o valor não é tão acessível assim. Então quem está apertado, tudo eu vou dar outras opções. Mas agora eu vou convidar vocês que são terapeutas, amigos, irmãos, irmãs, a comer como um faixa preta. Aquela família Gracie do jiu-jitsu, os antigos, eles falavam na hora de alimentação tem que ser faixa preta. Não sempre, mas a maior parte das vezes ser faixa preta, dar um golpe no álcool, dar um golpe no açúcar, dar um golpe no carboidrato. Ser faixa preta é ganhar o combate, é não permitir. O livro da guerra do senhor lá esqueci o nome dele, não é o Confúcio, Tsung, o livro da guerra, agora me perdi o nome dele, vocês me ajudam aqui. Ele fala que quando você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, dificilmente você perde a guerra. Conhece teu corpo e conhece o inimigo. O inimigo é ar sujo, é falta de sol, é carboidrato demais, é bebida alcoólica demais, é falta de exercício moderado, porque hoje existem várias pesquisas, agora falando com pessoas mais da minha idade, que exercícios muito fortes acabam com a nossa saúde, acabam com o nosso sistema imunológico. Então, exercício moderado, isso varia para cada um de vocês. Isso é a arte da guerra. Conhece teu inimigo. Então, o inimigo não é só esse vírus, porque esse vírus vai acabar. Mas a Nanda, minha companheira, teve aquela, como é o nome do vírus? H1N1. H1N1? Uau! H1N1, uau! E hoje, quantas pessoas estão morrendo de gripe no Brasil? No mundo, 800 mil pessoas morrem de H1N1. H1N1? 800 mil pessoas morrendo de H1N1. 800 mil pessoas morrendo de H1N1. Então não é curar só esse vírus, é aumentar nosso sistema. E volto a repetir, ser um faixa preta na alimentação. Pode comer o pãozinho, a pizza, a questão, o veneno é a quantidade, é o exagero. E agora quem ficar em casa e não se exercitar, uau! Então ela vai falar também, essa médica maravilhosa, não sei se esse vídeo vai chegar nela, gratidão, Cíntia Modines, assim que fala? Modines. Ela vai falar de alho em cápsula ou alho macerado. Ela não entra muito em detalhes, mas eu já li que o alho em cápsula não é tão bom. Não é tão bom. E volto a repetir, limão, para deixar o sangue legal. Vitamina D, vitamina C e zinco, um pouco de zinco, água, atividade física, sol. E evitar o estresse, que eu vou estar falando daqui a pouco também.
Quem é acupunturista não tenha dúvida, colocar agulhas no IG4, no F3, colocar agulhas no P1, para se prevenir. Quem conhece moxa bustão, tem alguns pontos de moxa que fica na barriga. Alguns pontos de moxa que ficam na barriga. E esses pontos te dão uma energia, uma vitalidade. Volto a repetir, você vivendo muito, com saúde. Lógico que tem coisas que não estão no nosso controle. Mas o que a gente puder fazer, não é? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco da erva da Ayurvédica, que é uma erva que eu mandei manipular hoje. E Mediquiro, pessoal que está aqui, a Marina, né, o Vitor sempre comigo. A internet não é de vocês que está ruim, não. É a internet minha também. Tá? Agora diz que vai ter uma loucura na internet. Então eu fui pesquisar na medicina Ayurveda, porque o hindu também tem uma preocupação do outro mundo com a saúde. E eles recomendam essa erva que chama, vou ver se eu falo o nome certo, Ashwagandha, que é a groselha vermelha indiana. Ashwagandha, eu já mandei fazer uma farmácia aqui de manipulação. Você toma 2 de manhã, 2 à noite. Essa erva, que é uma groselha vermelha, ela também lembra um pouco de ginseng. E é interessante porque o ginseng, ele vai ter essa característica também, aí eu falo já para a Cristina, que o Gilson falou para nós tomarmos a páfia. Nossa, tomei muita páfia na minha vida, que é o ginseng brasileiro, a páfia. Essa aqui é a ayurvédica. Só que no Brasil o ginseng, ele não sei hoje, mas ele não tem, ele é de lugares mais frios. Você vê que toda loja chinesa na Liberdade tem ali o ginseng. E na China tem muita luz em relação à alimentação, muita luz. E tem a pior sombra do mundo, como em tudo. São Francisco dizia, quanto mais luz, mais sombras. Quanto mais luz, mais sombras. É um convite de São Francisco. Quanto mais luz... Então a China tem um tratado de alimentação, de cuidar do corpo, de viver muito, com saúde, com longevidade, assim como o Japão, mas tem também o pior ar do mundo e tem pessoas que comem todo tipo de porcaria, que seria se alimentar de mamíferos selvagens. Aí surge um monte de coisas erradas lá na China. Então não estou defendendo, mas eu vejo isso. A China, quando fala de Tai Chi, e eu tenho no YouTube uma aula de Tai Chi, que eu compartilhei aqui com vocês vão lá no YouTube, depois está logo no começo. É um Tai Chi para aumentar teu sistema imunológico. É um Tai Chi para você aquietar enquanto você ficar em casa. É um Tai Chi para você aumentar a tua energia vital, trabalhar com o que é chamado de meridianos. Os meridianos têm uma energia, cada meridiano, são os pontos, cada um desses pontos chama Tsubo. E se a energia não está legal, que é o Ki nesses Tsubos, pronto, todo tipo de doença. A China entende que as doenças começam no nosso corpo. Na verdade, o chinês ele vai cuidar mais da região subcutânea, que é entre o osso e a pele. As doenças começariam aqui, daí a acupuntura. E daí também os florais, que eu vou estar falando já já. Então o Qigong, que vocês vão lá no YouTube e vão ver, é para lidar com a ansiedade de estar em casa, é para lidar com, às vezes, a nossa dificuldade de lidar com o ócio criativo. Tem muito ócio, a gente vai para a televisão. Não, ócio criativo é fazer a tua meditação. Até eu postei uma coisa na internet aqui que não é minha, mas achei tão bonitinho, que diz assim, nós estamos chamando isso de quarentena, mas o budismo chama de retiro. Não é retiro que fala, como que é o nome que se usa? É uma espécie de um retiro espiritual, que a gente pode, mas aprender a usar o nosso ócio de forma criativa. Então esse Qigong que eu pus lá para vocês no YouTube é uma sequência para aumentar teu Ki, fazer com que as energias dos Tsubos, que são os pontos dos meridianos, aumentem, ok? E eu estou gravando essa aula aqui, vai entrar depois no YouTube.
porque tá travando o tempo inteiro, mas não é, na internet assim, é o top dos tops, a internet aqui que eu tô no Guarujá, mas é uma internet que, infelizmente, ela não tem muita gente usando a internet, né? Então acaba caindo de vez em quando, acaba tendo esse problema, ok? Então vamos falar da erva brasileira. O Gilson, ele fala o seguinte, primeiro, ele fala da equinácea para aumentar a imunidade. E esse trabalho com equinácea é muito interessante que você use só por 1 ou 2 meses. Quem trabalha com fitoterapia tem esse cuidado. Eu me lembro da Marli Caran, que me dava aulas de ervas dos anos 90, era uma gênia. A Marli Caran, ela falava, tá caindo toda uma pena, né? A Marli Caran, ela falava o tempo todo de nós estarmos, né, usando ervas por 1 mês, mais ou menos. Usando ervas por 1 mês, a Marli Caran. Então você usa o fitoterápico, a equinácea, por 1 mês, senão o corpo acaba se acostumando com isso. Tá? Aí vocês podem também procurar o Gilson no YouTube da uma universidade, tem, saber quantas vezes que nós usamos a equinácea. Normalmente, Vitor, é importante você consultar um nutricionista, consultar alguém que possa orientar também. Por exemplo, essa erva que eu recomendei, que é essa erva indiana, e a própria páfia, pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm que tomar um certo cuidado, mas isso é muito relativo. Você tomar um chá de equinácea e tomar Coca-Cola todo dia, e tomar Guaraná, e tomar cerveja, e tomar outras coisas, o chá a priori usando pouco, por exemplo, eu já ouvi falar que o chá de erva doce, eu li esses dias, ele também tem uma característica muito interessante na questão do nosso sistema imunológico, erva doce, que é um chá, esse daí, bem sossegado mesmo, bem tranquilo mesmo, chá de erva doce. Um outro chá que é interessante de nós usarmos, que o Gilson fala, não, aí não é chá, é a clorela, porque aí é a mesma coisa, como nós não vamos ter nesse período contato com o verde, contato com a natureza, contato com as florestas, com o mar. Aqui eu falei, nós não vamos mais poder andar no mar, não vamos mais poder pisar na areia, eu vou ficar aqui preso, então eu tenho que pôr muito verde na minha alimentação. E eu tenho uma certa dificuldade mesmo com os alimentos verdes, infelizmente. Então, a clorela, que é uma alga, para quem não é vegano, aumenta a imunidade. E o vegano se alimenta com muitas coisas verdes, com muitos alimentos verdes. Então isso vai ser o suficiente. Ok? Vocês querem me mandar perguntas? Eu estou aqui para vocês. Anotar o nome da erva da medicina Ayurveda, isso vai trabalhar com o nosso sistema de proteção, uma groselha vermelha. Então a própria energia do vermelho, a cor do vermelho, a força do vermelho, só que infelizmente tem que mandar manipular, ou eu vi no Mercado Livre para você comprar. E ali vem as instruções de como você pode se utilizar. Sempre, se você tiver um nutricionista ou quiser escrever para o Gilson, que é o professor da uma universidade, que é especialista em fitoterapia, ótimo. As ervas nacionais eu falei para você que é a páfia. Talvez, acho que está caindo aqui, não é? É a páfia, que a Nastral está perguntando. A páfia é o ginseng. Se a pessoa não tiver um problema de sistema imunológico, que o ginseng te dá uma estimulada no sistema de defesa e te estimula também você a lidar com essas incertezas, digamos, psíquicas, porque eu falei aqui para vocês, tá bom? Desde o começo, vitamina D,
tomar sol. As pessoas que se privam de sol, psiquicamente elas ficam malucas. Imagina, e isso é um problema muito sério que eu li hoje no jornal. Pessoas assim que vivem em favelas são pessoas que são 10, 12 pessoas em 30 metros quadrados e que não têm acesso a sol, não tem janela às vezes, pessoas muito pobres. Então isso psiquicamente é um desastre, é um desastre. As pessoas podem, quando o vírus diminuir, irem para a rua e pegar todo tipo de doença, porque o sistema imunológico está lá embaixo. É para nós cumprirmos a quarentena, mas acha um jeito de você pôr vitamina D ou de você tomar sol. Abre uma janela, olha para o sol, faz o teu tai chi, tá bom? Um outro ponto importante é a questão também dos florais de Bach. Eu selecionei 2, que aí vocês podem até pedir para alguém manipular. Aqui no Guarujá é muito fácil as pessoas fazerem florais, é muito fácil. Não tem muita... Tem lugares que é difícil, que eles tentam dificultar ao máximo. Mas aqui no Guarujá é fácil. Eu recomendo o Impatiens, para essa situação de impaciência que nós estamos, o Impatiens, porque muitos vão ficar cansados de lidarem com esse ócio. Então nós temos que criar um ócio, começar a pintar. Eu já vou trazer minha bateria aqui para o Guarujá, para mim tocar bateria aqui no Guarujá. Eu tenho tá rolando aí na internet umas semanas minhas de meditação, que são 3 aulas, chama Semana da Meditação. São 3 aulas, mas aulas com muito conteúdo mesmo. São 3 aulas que eu só dou conteúdo. Não faço propaganda de nada, só conteúdo. E lá eu ensino algumas técnicas de meditação, por exemplo, de você fazer catarse. Você, ou talvez teus filhos, companheiro, companheira, tem hora que é legal fazer uma meditação que chama Kundalini. Se ficar muito em casa, que você balança teu corpo, se você puder gritar, você grita, você põe umas coisas para fora. Então eu estou ensinando nessa Semana da Meditação. Procura encontrar aqui o Michel, que é meu amigão aqui, meu irmão, que está cuidando dessa semana. Antes de dormir é legal fazer zazen. Toma um Impatiens, que é o floral, com água, tudo. Aí você pode colocar o floral debaixo da língua, que é o Impatiens. Debaixo da língua capta muito melhor para lidar com essa impaciência. E às vezes fazer Kundalini, que é uma meditação onde você chacoalha, põe para fora, faz a energia explodir. O que a gente não pode dormir é com essa loucura do mundo. Não pode dormir. Inclusive a moça aqui no Instagram, eu nunca sei o nome das pessoas. Ela fala do reiki. Então, antes de dormir, fazer um reiki, fazer um zazen, que é a meditação que a monja Coen ensina, que eu ensino para vocês nessa Semana da Meditação, que vai estar no Instagram. Não pode dormir com essas coisas do mundo. Não pode dormir com tanta notícia ruim. Tudo bem, está acontecendo tudo isso. Mas eu, antes de dormir, tenho feito a oração de São Francisco. Essa oração toca muito meu coração, antes de dormir. Parece que ela me limpa. E depois da oração de São Francisco, eu faço o reiki. Uso o símbolo Daikomyo, Honsha Seishonen, Sei Reiki, Chokurei. Pode ser reiki, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria. Eu tenho usado a oração de São Francisco, onde ele diz: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja guerra, que eu traga paz. Então você tem um propósito. Onde haja maldade, que eu traga o perdão. Onde haja desamor, que eu traga amor. Aonde houver, enfim, essa oração de São Francisco, que tem algumas formas de nós cantarmos essa oração, que é maravilhosa. Então, antes de dormir, não durmam com essas coisas na cabeça. A gente pode até ver as notícias de manhã, mas se você puder, faz antes de dormir, então, ou o zazen, que é observar os pensamentos, usa o Impatiens. Antes de dormir, observa os pensamentos.
Observa, faz uma oração, faz um reiki. Se você quiser também fazer o Ho'oponopono para todo o planeta. Eu tenho muita gente falando assim, muito interessante, falando que vamos orar pelo nosso Brasil, sabe? Será que as pessoas ainda não, como jovens falam, não caiu a ficha que não existe nosso Brasil? Será que esse vírus não mostra que não tem nosso Brasil, nossa Argentina, nossos Estados Unidos? Ainda nós achamos que nós rezamos para que até a fronteira do Brasil as pessoas se curem, de lá para cá que morram todas. Quer dizer, ainda há essa preocupação sempre com o nosso, com a minha família, com os meus filhos, com os meus animais. Não, o Ho'oponopono é bacana porque nós jogamos para todos os seres. O Pai Nosso aramaico para todos os seres, o Reiki para todos os seres. Essa oração de São Francisco para todos os seres. Então, se vocês puderem, o salmo não é bem uma oração, né, Cristina? Tem salmos assim que tem uma coisa meio pesada neles. Então, Jesus, por exemplo, quem gosta dessa egrégora bíblica, que é linda, ele ensinou a rezar o Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus propôs. Eu gosto muito do Pai Nosso em aramaico, mas como eu me identifico muito com São Francisco, então também eu uso a oração de São Francisco. Bom, outra coisa que eu queria aqui passar para vocês, né, e o Instagram aqui não entrou mesmo, né, o Instagram. Por que será? Estou tentando pôr... Não sei, eu pedi para todo mundo ir para o Humane. Porque ele não volta. Bom, mas perguntas. Vamos falar de outras coisas, tá? O Gilson me passou para vocês usarem óleo essencial de eucalipto na casa de vocês. Vocês podem comprar esse óleo essencial de eucalipto, eu acho que até vende em farmácia. Esse glóbulos, que tem 2 tipos. Eucaliptus glóbulos chama. Eu não sabia que tinha 2 tipos. Eucaliptus glóbulos. Então vocês vão pôr em algo que saia, pode ser um defumador, pode ser um difusor do eucalipto, pode ser alguma coisa que o eucalipto se espalhe pela casa. Por quê? Porque o eucalipto aumenta o nosso sistema imunológico também. Depois, porque o eucalipto, esse glóbulos, ele dá essa sensação de natureza. Porque as pessoas que estão em São Paulo também, que ficam dentro de casa, por exemplo, na minha casa em São Paulo, a vista é maravilhosa. É um apartamento, deve ter da minha janela para o outro 1 metro. É um exagero lá, mas 5. Porque em São Paulo, não só São Paulo, Curitiba, uma parte do Rio, Porto Alegre, as pessoas não respeitam. Vamos falar disso outro dia. Porque em várias tradições você não pode tirar o sol das pessoas. Isso é uma... Isso até tem algumas situações que vêm da Cabalá judaica, mas vai construindo. Então eu não tenho acesso à natureza, eu não tenho a vista. A revista Scientific American, ela vai ter um especial falando do quanto que nós olharmos a natureza nos faz bem, também para o sistema imunológico. Então o eucalipto, ele traz, esse eucalipto glóbulos, uma sensação até para o nosso sistema límbico, ou seja, eu não estou na natureza, mas eu tenho aquela sensação, o cheiro, ele manda uma mensagem que eu estou na natureza. Então, segundo o Gilson, o nosso professor de fitoterapia, nosso querido professor, você pode usar isso na tua casa, deixar o perfume. Não pode ser incenso, tá? Não pode ser incenso. Tem que ser mesmo o óleo essencial, que você pode inclusive comprar no Mercado Livre. E olha quanta coisa no Mercado Livre, né? Eu falei da erva da medicina ayurvédica. Quem daí que gosta de medicina ayurvédica? Tem um nome aqui, ela chama Uitanaia sonifera, que é o nome dela lá na Índia. Uitanaia sonifera. Eu vou pôr aqui que talvez nem a Nanda saiba escrever, tá bom? Então, isso é uma coisa bacana de ter. Agora, sistema imunológico também, né? Uau, a gente não pode esquecer de forma nenhuma, quando se fala do sistema imunológico, para quem não é vegano, dos probióticos. Hoje se fala muito, com razão, de que o nosso intestino, que o nosso estômago é o segundo cérebro. Então, de colocar
tudo que for para fora, de eliminar. Eu falei isso na live da semana passada. Falei de proteção, às vezes nós precisamos tomar um banho de erva, espada de São Jorge, guiné, com bico ninguém pode, arruda, alecrim. Para quem é mais de escola cristã, de escola católica, enfim, tomar um banho, quando põe o turíbulo, faz aquela limpeza com incenso, porque isso no nosso psiquismo, na nossa mente, ajuda bastante, tá bom? Quem está chegando agora, eu queria falar para vocês, vou fazer um resumo de tudo, né, que eu estou há 44 minutos falando, e lembrando desses dados, né, que são dados muito... nós temos que aumentar o nosso sistema imunológico, psíquico, de não entrar muito em contato, não nesse período, quando acabar tudo isso, com tanta violência, tanta fofoca, tanta crítica, nós economizamos elogios, nós não elogiamos mais. É sempre mais fácil criticar, é sempre mais fácil apontar o dedo. Isso faz mal para o nosso sistema psíquico, nós nos tornamos pessoas amargas. E nesse momento podemos nos tornar muito pessoas amargas, porque cada um de nós tem uma opinião diferente. Hoje, quando fechou aqui as praias do Guarujá, eu falei, uau, não vou mais poder pisar na areia, mas eu entendo que é para outras pessoas. Porque ontem eu fui passear na praia aqui no Guarujá, antes, era 11 horas da noite, sei lá, não tinha ninguém lá no Guaiúba, que é uma praia já deserta. Mas eu entendo que quando eles fecham isso, coisas eu concordo que tem que fechar, porque senão as praias estavam lotadas aqui no Guarujá, lotadas, pessoas muito próximas. Mas tem coisa que eu concordo, não concordo, isso nos deixa pessoas muito amargas. E as pessoas amargas, tem pesquisas de pessoas que acreditam que estão tomando veneno. Acredito, você poderia até um copo d'água para mim? Tem pessoas que acreditam que estão tomando veneno, meio que são induzidas a achar que estão tomando veneno. E elas têm os sintomas de quem foram envenenadas. E a gente não pode se tornar pessoas amargas. Tem muitos terapeutas aqui, muita gente do bem. Por isso que eu falo, pense o bem, fale o bem, viva o bem. E volto a repetir o que eu falei no começo, nós somos atacados mais de 1000 vezes por ano. 1000 vezes por ano pela doença câncer, que é uma doença que é horrível, que é uma coisa assustadora, uma coisa inexplicável. Todo mundo tem uma explicação para o que é o câncer, mas às vezes uma mãe que tem um câncer, ou uma pessoa jovem, ou alguém que nunca teve nada, ou uma pessoa às vezes e teve câncer, cara, tem 1000 explicações, mas na hora H, o máximo que a gente pode pensar, como aqui diz a Naya, uau, vamos acolher, vamos amar. Eu me lembro que uma vez o Dalai Lama, uma pessoa começou a contar para o Dalai Lama que perdeu um filho com câncer, e ela começou a chorar e pediu para o Dalai Lama falar alguma coisa. O Dalai Lama não falou nada, ele levantou do lugar onde ele fica, que é uma cadeira, foi lá e chorou junto com a pessoa. Porque qualquer explicação quando uma mãe tem um filho com câncer, não sei se é muito bem-vinda, tentar explicar o inexplicável. Mas o que eu estou falando aqui para vocês é nós tentarmos cuidar da nossa saúde dentro do possível. E saber que o nosso sistema imunológico está muito falho. Então, o sistema imunológico, que hoje a gente chama de inteligência espiritual, rezar mais. Eu tenho feito Ho Oponopono, eu tenho feito oração de São Francisco, eu não tenho dormido bem. Eu tomo melatonina antes de dormir. Mas eu tenho dormido bem, até tenho dormido, mas eu vou dormir 11 horas e tenho acordado 5 da manhã. E parece que alguma coisa está errada. Isso que eu estou aqui muito perto da natureza. Então, inteligência espiritual, rezar, inteligência emocional, estar de bem com a vida, e nesse período eu vou oferecer muitas aulas para vocês. Tem essa já de Qigong que está no YouTube. Vão lá para o YouTube, tem uma sequência de Qigong que eu dou na natureza. É essa sequência que aumenta nosso sistema imunológico. É uma meditação em movimento. Então, inteligência emocional, aquietar, aprender a fazer zazen nesse momento. Inteligência criativa, começa a pintar. Eu pintava a óleo. É que eu vou aproveitar para gravar um monte de curso online agora, que eu adoro gravar cursos online. Adoro gravar essas aulas. Vou gravar um monte agora. Eu e a Ananda, mas se não eu ia pintar óleo, eu vou tocar bateria,
Vamos fazer disso um retiro. E inteligência alimentar. Lembra? Cadê minha faixa preta? Tá aqui. Ser faixa preta. Eu vou golpear os alimentos que não prestam. Eu vou golpear as notícias ruins. As notícias tão ruins. As notícias ruins estão aí porque existe realmente alguma coisa que não está legal. Mas ficar só nisso eu preciso golpear. Uma outra coisa, para quem ficar em casa, agora quem é jovem vai ficar muito bravo comigo. Põe para tocar na tua casa a obra de Bach. Eu sei que quem tem 14, 15, até 20 anos, quando você colocar Bach, a pessoa vai querer pular pela janela, ver se tem grade, porque os jovens hoje não gostam desse tipo de música, né? Não sei os jovens que estão aqui. Mas o Bach, ele deixa um ambiente muito tranquilo aonde você está. Então, se você está na tua casa, coloca as músicas do Bach, as músicas mais suaves do Bach. E se você sentir que a tua casa está com uma energia muito complicada, coloca as músicas do Mozart, o Requiem de Mozart, para fazer uma limpeza na tua casa, cortar alguma coisa da tua casa. O Vitor, que é um querido, Vitor, essas coisas de astrologia, apesar de eu ser astrólogo há 30 anos, eu fico meio assustado, porque a gente interpreta a astrologia de uma forma muito genérica. Tem coisas da astrologia, por exemplo, esse é um ano da astrologia do Sol, acho que é do Sol que fala. Sempre começou a falar isso, eu sempre falei, isso é a maior bobagem que existe, na minha opinião. Porque tem que olhar o nosso mapa. Agora, olha esse vírus, vê se é ano do Sol, com esse vírus. Porque tem que olhar o mapa, tem que olhar a nossa individuação. O que é individuação? É um ser que não se divide. Por isso que eu falo, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês não serve para todo mundo. Eu não tenho o monopólio da verdade. Então tem umas coisas que servem para uns, que servem para outros. Nós vamos vendo tudo isso. Por isso que eu estou passando alimentos, passei a música, passei... E a astrologia ela vai agora desdizer tudo. Não é mais o ano do Sol, é o ano disso. Mas tem que olhar o nosso mapa. Nós não podemos entrar em contato com essas coisas que é muito generalista. Portal 1212. Vai abrir um portal e todo mundo vai ficar bem, sabe? Não é bem assim que funciona, pelo menos na minha opinião. Todo dia tem pessoas que estão bem e tem outras que não estão bem. Todos os dias nós falamos, existem pessoas que ganham e outras que perdem. Isso é uma máxima budista. Todos os dias tem pessoas que têm prazer e todos os dias tem pessoas que têm dor. Todos os dias alguém é elogiado, todos os dias alguém criticado. E todos os dias alguém tem honra e também é desonrado. Então, nós temos que observar que essas visões astrológicas, na minha opinião, isso é muito horoscopismo. E horoscopismo não é astrologia, na minha opinião. Tem que olhar o teu mapa, agora é um momento legal de nós nos analisarmos, de nós meditarmos. E a Ananda também, que está aqui do meu lado, minha companheira, né? Ela fez uma coisa tão bonita. Onde que encontra isso? Está no Instagram da Humani. E está no Face também da Humani. Está no Face da Humani e no Instagram da Humani, que são 21 dias de respiração. É muito bonito esse trabalho que ela fez. Cada dia você põe um vídeo e respira como ela pede. E a tua família também. Então, cada dia esse vídeo de respiração vai mexendo contigo de uma forma diferente. Não é para ver todos, você assiste um e faz esses 21, faz essa respiração hoje. Amanhã você põe outro, amanhã você põe outro. E eu quero falar com vocês, eu vou fazer várias lives aqui, depois nós vamos conversar sobre essa crise dentro do ponto de vista para quem é terapeuta, porque isso vai passar, obviamente, né? Tudo passa. Nada é permanente, nada é permanente. Então nós vamos estar falando de outras coisas. Hoje está acabando aqui o meu tempo. Deixa eu passar aquele papel de novo. Para quem está chegando depois, tá? As anotações que eu fiz, então eu passei ervas para o sistema imunológico, passei essa da medicina ayurvédica, que faz yoga vai adorar, que é a chá, bom, deixa eu pôr o nome aqui, ou a páfia, que é o ginseng, que é a brasileira, para a gente estar com o sistema imunológico legal.
Só cuidado com pessoas que têm doenças autoimunes, você não pode tomar isso sem consultar um nutricionista, tá bom? Falei de consumir mais frutas, de fazer ticum, de fazer... A live vai estar salva no Facebook e no YouTube. No YouTube só daqui uma semana, que eu estou filmando, depois vai para o YouTube. Eu não sei fazer isso, é o rapaz que faz para mim. Fátima adora o Santiago de Chile, a gente teve aí esses dias. Então, frutas, verduras, limão para o sangue ficar legal, própolis 25 gotas por dia, que é a dica da nutricionista que já assumiu o nome dela. Cíntia Modines, adorei o trabalho dela. No Instagram vocês podem procurar lá também, @NutriSaúdeMelhor. Ela fala do selênio, sistema imunológico, castanha do Pará, alimento vivo. De quem não é vegano, os probióticos, apesar que parece que tem probiótico vegano, né? Parece que tem alho em cápsula, vitamina D, tomar sol, por favor, tomem sol, sem brigar com o rodízio, mas tomem sol. Zinco, ela fala do zinco, do ferro, água pura, água de filtro de barro. Não compre essas garrafinhas d'água, filtro de barro, a água tem o melhor pH. O filtro de barro do Brasil é considerado o melhor do mundo, evitar o estresse. Se você ficar nesse período estressado um pouco, todo mundo é humano, mas a gente vai, ficar amargo com esse estresse. Floral, eu falei do empatins, mas para quem ficar muito mole, não falei disso, para quem ficar muito mole com preguiça, hoje eu fui fazer ginástica, eu falei, deixa para amanhã. É que meu professor de karatê vai dar 3 horas de aula, dia sim, dia não, online. Ele tem 74 anos. Eu vou fazer karatê com ele online, Sensei Yoshida. E hoje eu estava mole para correr aqui dentro do meu apartamento. Quando você está muito cansado para se exercitar, põe uma gotinha de olive. O olive também aumenta seu sistema imunológico. Só que o olive é o azeite de oliva. É o floral do olive que faz o azeite de oliva, oliveira. E os árabes, não sei se vocês sabiam disso, eles tomam azeite de oliva antes de ir para a guerra. Você sabia? Então o olive ele dá uma mega estimulada quando você acorda. E antes de dormir, tomar o empate. Falei da páfia, falei da erva chinesa. Se eu pudesse recomendar uma coisa para vocês, eu recomendaria a erva chinesa, enquanto erva, mas ela é cara, tem um valor... Eu procurei 60 cápsulas, está em torno de uns R$70 na internet. 60 cápsulas, R$70. Por aí, tá? Então você pode tomar uma por dia, à tarde, assim, e jejum intermitente, né? Só que agora falar de jejum, as pessoas estão com medo, né? Mas o jejum intermitente, o jejum como um processo de oração, de meditação, porque tudo isso vai passar, né? Tem um trabalho de paciência também. Falei da clorela, comer alimentos verdes, falei de pôr Beethoven em casa para dar uma segurada, quando a energia de casa não está legal, colocar Mozart, o Requiem de Mozart recicla nossas energias, tocar um instrumento musical, desenhar, pintar, se tornar mais criativo também. E hoje eu não quero fazer propaganda de nada, eu falei que eu não ia fazer, nada que eu tenha que comprar. Vocês sabem que eu tenho um monte de cursos online, mas eu vou oferecer muitas coisas para vocês também. Os alunos da uma universidade eles vão continuar tendo aulas já, porque nós vamos gravar muitas aulas para vocês. E é isso, a Nanda vai pôr o inglês em dia, né? Estudar um pouco de inglês, fazer o ticum que eu pus lá no YouTube, pôr o curso de floral em dia, fazer meditação. A gente pode sair disso muito legal. A gente pode sair disso curado de um monte de coisa. A gente tem um tempo para se curar, tá bom? Alguma pergunta que vocês querem fazer para mim? Que eu já vou terminando aqui com uma gratidão enorme a todos que me acompanharam. Se vocês quiserem, compartilhar aqui para outras pessoas. Porque, sabe, eu tenho visto muita coisa. Eu tenho visto muita gente falando de vitamina D. Outros falam de ticum. Eu vi um vídeo, mostrei para a Nanda hoje, das pessoas no hospital, na UTI, na China, fazendo ticum. O médico manda falar, todo mundo em pé,
e vamos fazer Ticum. Então, uau. Nas aulas presenciais mudaram completamente, nós cancelamos tudo, né? Antes dos líderes mundiais aí cancelaram, a gente já cancelou. As últimas aulas foram só sábado passado, porque nós trabalhamos muito com toque, muito com amor, muito com... qual erva que você quer na estrela? A Nanda vai pôr aí, que eu dei a ayurvédica, você gosta da yoga, usa essa. A chinesa, que é o que os chineses estão divulgando, ou as chinesas, quando eu falo dessa erva chinesa, elas são 6 ervas, tá? Nossa, recitar o Pai Nosso em aramaico, Vinícius, você pode pôr no YouTube também, tem umas pessoas que recitam tão bem. Eu vou recitar só porque eu não deixo vocês sem perguntas, aqui sem respostas, mas o Pai Nosso aramaico, uma que a minha pronúncia ela é mediana. Eu estava ouvindo um vídeo agora antes de começar a live mostrando para Nanda algumas pronúncias, aquele filme de Jesus que é terrível, que é o Jesus do Mel Gibson, terrível aquele filme, que é uma tristeza, mas ele falando aramaico é lindo, né? Aramaico. Então o Pai Nosso aramaico é assim, gratidão, não é? Vocês também são demais, eu amo todos vocês. Então vamos lá. Avunde Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkuta, Nerwei Tiviana Aikana de Bashmaya Afbahara, Elatrasa Memiviuna, Elatrasa Membisha, Metu de la Remalkuta, Watrala Watisbutra, Roland Almin. Amém. Mas esse Pai Nosso que eu faço antes de dormir é para nós cantarmos, tá bom? Cantarmos. Então você vai ver no YouTube, tem lá Avunde Bashmaya, Avunde Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkuta, e vai indo. É só ao meio-dia, depende da tradição, né? Nesse ano, depende do que a gente está buscando. Normalmente, a medicina chinesa não gosta de fazer Qigong, Tai Chi ao meio-dia. Então, também não aceita muito bem o sol do meio-dia. Mas cada caso é um caso, não é? O que não pode ficar é sem vitamina D para o sistema imunológico. E o que eu me fico assim perplexo, por exemplo, essa aula minha aqui, quantas pessoas estão vendo? 120, 130 pessoas. Mas o que eu estou passando aqui para vocês, muita gente teria que saber. Não porque eu sou bonzão, nada disso. Tudo que eu estou falando aqui eu pesquisei. Mas porque tem muita gente falando para ficar em casa e esquece que criança tem que tomar sol. Esquece que quem não toma sol fica com depressão, e quem tem depressão vai piorar. Eu tentei juntar uma visão mais holística, porque a minha escola é holística. Então agora fala, para acabar com o vírus se fecha todo mundo. Sim, precisa disso. Mas para se fechar todo mundo tem que comer verde, tem que respirar, tem que fazer meditação ou oração, como queira. Não é o Otávio que fala, tudo que eu estou falando aqui é óbvio. Essa erva chinesa que eu mostrei não é um vidrinho de erva, eu não estou vendendo a erva. Mas é uma medicina que vem muito antiga. Eu tomo essas ervas sempre que eu dou muita aula e eu fico para baixo. Essa medicina ayurveda, uau! Pôr eucalipto em casa, pôr essas músicas. Então não é só pôr as pessoas em casa e arrumar videogame para as pessoas, para as crianças jogar. A gente precisa se cuidar. E quem é idoso, ficar sem sol, uau, ficar sem vitamina D idoso, sabe? Não dá. Isso pode causar um problema psíquico muito, muito triste para quem já tem depressão. Então, você não tem como tomar sol, abre a janela. Às vezes até você pode imaginar que o sol, na China faz assim, você coloca as mãozinhas. Eu vou ensinar essa técnica para vocês uma hora aqui para captar a energia do sol, mesmo quando você não enxerga, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar, vocês passam para todo mundo. Então, também essa erva, Luciana, ela tem várias funções, tá? Várias funções. Então, eu prefiro usar pouco para aumentar o nosso sistema imunológico.
Eu não sei se fala, a Kennedy ela fala, Luciana, se sai para doenças autoimunes. Eu não sei, vou procurar aqui, mas... Talvez, mas aí quem tem doença autoimune, tudo que eu estou falando aqui, a não ser comer bem, ervas e sol, respirar, a parte de alimentação, se vocês puderem consultar um nutricionista, eu agradeceria muito, tá bom? Sempre repetir, eu não sou nutricionista e nem sou médico, são dicas que eu dou. Eu lembro que há 35 anos, quando eu falava de vegetarianismo, as pessoas riam na minha cara. E toda a ciência era contra a gente ser vegetariano, toda a ciência. Tinha um sentido. Tinha um, que era o Márcio Bom Tempo, que falava que eu não ia morrer, que eu ia viver bem sendo vegetariano. No caso, a carne vermelha foi a primeira que eu parei. Então também muita coisa eu dou pela minha... Eu sei que o Tai Chi, as pessoas mais saudáveis que eu já vi na minha vida, elas fazem Tai Chi. As mais saudáveis que eu já vi. Não é apesar que eu tenho um livro que chama Tai Chi Chuan, pesquisa da Harvard, que eu tenho lá, tem um livro no Brasil, da editora Cultrix, Tai Chi Chuan, pesquisa Harvard. E essa universidade, Harvard, fala que o Tai Chi Chuan para idoso é a melhor coisa que pode existir de exercício. Não é o Otávio, é a Harvard. Bonito esse nome, né? Uma faculdade que eu nem passaria na frente, que eu não tenho esse tipo de cultura. Então, por isso que eu pus no YouTube para vocês o Tai Chi. E esse Tai Chi que eu pus no YouTube, vocês podem indicar para quem vocês quiserem, tá bom? Todo mundo pode fazer, até velhinho, você faz parado, movimentos bem leves, vocês vão ver, tá bom? Gratidão, Luciana, mas quem tem doença autoimune aí já é outros 500, tá? Serve bastante para resfriado, febre, aumenta a imunidade. A Nanda tá lendo aqui, resfriado, febre, aumenta a imunidade. Hepatite é um monte de coisa. O ruim dela é o preço. Problema pulmonar, bronquite. Como ela vem da Índia, nós precisamos mandar manipular, então usa páfia. Quem está apertado de dinheiro, usa páfia. Quem está sobrando dinheiro? Aqui o Vitor Hugo, na Astral, aquela outra moça que está aqui, a Gisele. Tem 2 Giseles aqui, não? E a Gia. Quem está cheio de dinheiro, vocês mandam manipular. A Magali. Se não, usa a páfia, que é quase a mesma coisa, tá bom? Quase a mesma coisa. Na verdade, quem não está levando a sério, na Astral, é o que eu falei agora há pouco. Se você não levar a sério, desde que você não faça mal para ninguém, você fica o dia inteiro em casa rindo. Que é como muitos governantes do mundo, então não estou falando de ninguém específico, ou estou falando de todos, como muitos governantes acham graça. Não só acham graça dessa doença, como acham engraçado o cigarro não ter imposto. Então, quantas pessoas morrem de câncer no pulmão? Fora que cada cigarro que a gente fuma, aliás, eu estou falando disso, estou sentindo o cheiro de cigarro, alguém aqui no meu prédio, com esse vírus que vai atacar o sistema, está fumando. E eu estou sentindo o cheiro aqui. Então, essas pessoas também não acham graça que cada 8 maços de cigarro é um arbusto que a gente está matando. Cada 8 maços de cigarro é um arbusto. E eu amo quem fuma, eu não estou brigando com vocês. Porque eu não sou exemplo para um monte de coisa. Mas a gente pode ser faixa preta do cigarro. E a maior parte das pessoas não leva a sério que o cigarro acaba com o seu sistema imunológico. A maior parte das pessoas não leva a sério que esse vírus, pelo menos é o que eu estou lendo, vai atacar principalmente quem fuma. Como o meu irmão Gasparetto, que achou a vida inteira que não ia ter câncer no pulmão. Ele falava isso o tempo inteiro e zombava. Um dia você ainda vai pegar câncer e ria das pessoas. E pegou. Então, não importa, se você não leva a sério e quer ficar rindo o tempo inteiro, eu acho, é uma boa opção. Mas não faz mal para os outros. Não faz mal para os outros. Eu também acho que eu podia andar na praia 2 da manhã, que eu não ia fazer mal para ninguém. Mas, enfim, se acham que eu vou fazer, então eu vou pensar no outro. Agora não é hora de pensar só na gente. E quem sabe a gente pode criar esse planeta, tá? Tem uma pessoa aqui, o Alê, está falando do sistema imunológico. O que é uma erva que chama Spetium? Septilim. Tem muita coisa, Alê. Eu não conheço tudo, tá bom? Eu não conheço tudo, mas se você diz que vou pesquisar também. Agora, para quem está apertado, limão, sol,
muito verde, limão, para o sangue ficar pronto para te proteger, e muito tai chi, muita meditação, tá? Então vocês vão lá, tem as aulas da Ananda, 21 dias de respiração, são 21 dias, cada dia você assiste um e pratica aquela respiração o dia inteiro. E depois uma que é minha, que é a Semana da Meditação, que eu ensino um monte de meditações. Quem sabe você tem uma experiência espiritual nesse período, de tantas que eu vou ensinar, tá bom? E daqui uns dias, pessoal, eu vou falar com vocês praticamente todo dia, tá? Que eu vou começar a dar um monte de aulas para quem é aluno da Humani e para quem não é, tá bom? Gratidão, amor de amor para todos vocês. Fico muito feliz de tanta gente estar aqui, umas 100 e poucas pessoas. Eu não sou famoso, nem conhecido. Me perdoem se eu falei alguma coisa errada. Eu sou só um curioso em tudo isso, mas eu tenho uma saúde legal, então talvez eu passe isso. Vamos falar, sim, do pensamento positivo, em outras vezes é o que eu falei. Começar a ficar com esse pensamento o tempo todo, a gente se torna pessoas muito deprimidas. Qual o termo que eu usei agora há pouco? Pensar negativo nessa hora, muito para baixo, a gente contagia e é hora de ser neutro, ou pelo menos pensar um pouco mais positivo, saber que tudo isso vai passar, não é? Que tudo isso vai passar uma hora, e contem comigo, tá bom? Vocês também são muito queridos, contem comigo, vamos pôr tudo isso em prática. Semana que vem eu volto a falar com vocês mais do que eu domino mais, que é a espiritualidade, outras coisas, tá bom? Gratidão, gratidão, amor de amor para todos vocês.